Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer a Aviação Cometa, que não foi uma simples empresa de transporte de passageiros, como também fabricou seus próprios ônibus, com sua empresa Companhia Manufatureira Auxiliar, a CMA, que foram famosos por seus ônibus com design à moda norte-americana, sobre chassis feitos pela Scania, e pelo fato de usarem componentes leves, eram considerados muito velozes para a época. Mas antes de começarmos a contar essa incrível história, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! A história começa em 1937, quando o aviador italiano Major Tito Mascioli decide morar no Brasil. Não há informações sobre a sua origem e quando nasceu, só sabendo que ele servia a aeronáutica italiana, a Regia Aeronautica, e atravessou o Atlântico em 1931 em um dos 14 hidroaviões Savoia Marquette S-55 de sua esquadrilha que pousaram no Brasil. Encantado com o país, decide fixar residência após sua dispensa do serviço militar e passa a morar em São Paulo, capital, no Jardim América. Em terras brasileiras, Mascioli se casou. E seu cunhado, o agrimensor Arthur Brandi, tinha feito um loteamento no bairro do Jabaquara. No entanto, era distante do centro de São Paulo e as vendas eram fracas, sendo que o principal argumento era a distância e a ausência de uma linha de transporte coletivo. Assim, Mascioli decidiu criar uma linha de ônibus e, ao conseguir a concessão, criou a Autoviação Jabaquara S.A., que passou a fazer a linha dentre o bairro até o centro na Praça da Sé. Brandi também decidiu participar da sociedade e os terrenos venderam bem, mas o ramo de transporte público acabou se tornando um empreendimento bem mais lucrativo. A Autoviação Jabaquara prosperou muito e chegou a ser responsável pela quase metade de todo o transporte coletivo da capital paulista. Um dos primeiros sócios da empresa foi Jean-Marie Faustin Godefroy Havelange, mais conhecido por João Havelange, que era atleta olímpico, sendo praticante de natação e polo aquático. Havelange chegou até ficar à frente da companhia, principalmente pelo fato de Mascioli ser italiano e ex-militar, já que nos tempos da Segunda Guerra, os imigrantes italianos eram mal vistos, pelo fato da Itália ter sido integrante dos países do eixo. No futuro, João Havelange ficaria famoso por ser o dirigente da CBF e presidente da FIFA, mas ainda assim ele continuaria fiel à empresa, sendo sócio por muitos anos. Em 1947, o município criou a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a CMTC, que ficaria responsável por todo o sistema de transporte coletivo de São Paulo, e acabou pegando a empresa de Mascioli, prometendo indenizá-lo, e o nomearam como tesoureiro da organização. Porém, Tito não recebeu o valor combinado. Insatisfeito, decide sair da CMTC, partindo para o ramo de ônibus rodoviários. Mascioli comprou a empresa Autoviação São Paulo Santos Limitada em 1948. Como ele não queria ficar somente na rota São Paulo-Santos, Tito quis renomear sua empresa. E como os ônibus tinham o desenho de um cometa em suas laterais, decide rebatizar de Viação Cometa S.A. O nome era bem sugestivo, dando a impressão de que seus ônibus eram velozes. As cores escolhidas para decorar os veículos foi baseado num jogo de chá que Mascioli e sua esposa tinham. Logo, Tito passou a comprar outras empresas como Expresso Bandeirantes Viação S.A. e a Rápido Serrano Viação S.A. Em 1950, criam novas linhas, sendo todas centradas em São Paulo, indo para as cidades de Campinas, Jundiaí e Sorocaba. E em 1951, cria a primeira linha interestadual, fazendo o trajeto Rio-São Paulo pela recém-construída rodovia Presidente Dutra. Em 1953, adquire 30 ônibus GM Parlor Diesel 404, que eram considerados muito modernos para a época, e vinha com motor Detroit Diesel 671 de 211 cavalos, que era montado na traseira e na transversal, e ganharam a fama de serem muito velozes e confortáveis, e foram apelidados de Morubixaba. Não se sabe ao certo o porquê da alcunha, que significa chefe da tribo em Tupi. Os ônibus da empresa fizeram muito sucesso e logo a Cometa comprou mais exemplares. Entretanto, a indústria nacional estava nascendo e, para fomentá-la, o governo federal passou a restringir a entrada de veículos importados.
E como a GM do Brasil não se interessou em trabalhar com ônibus rodoviários, a Aviação Cometa tinha de arranjar um modelo que conseguisse ter um design e desempenho satisfatório. A fabricante carioca Ciferal, sigla para Comércio e Indústria de Ferro e Alumínio, tinha sido fundada há pouco tempo, exatamente em 1955, pelo imigrante austríaco Fritz Weissmann, que fazia interessantes carrocerias em duralumínio e uso de fibra de vidro para alguns componentes, que deixavam as carrocerias até 3 toneladas mais leves que a concorrência da época. Para a mecânica, a Cometa se interessou nos chassis B-75 da Scania, e a partir de 1961, a empresa comprou os primeiros exemplares, que ficariam conhecidos como Papa Amarelo, que continuaram a perpetuar a boa fama de rápidos e confortáveis. Nessa época, a empresa também tinha linhas urbanas na cidade de Ribeirão Preto e em Campinas, ambos no estado de São Paulo. A Cometa passa a estender suas linhas, que agora também ia para Curitiba, a capital do estado do Paraná. Nos anos 60, a empresa também trabalhava com modelos monobloco da Mercedes-Benz, mas os que dominavam mesmo eram o Papa Amarelo e o Morubixaba. Em 1968, a Scania importa algumas unidades do chassi de ônibus BR-110, e a Aviação Cometa passa logo a usá-los. E a Ciferal apresenta a carroceria Líder 2001, com estilo único e influenciado pelos ônibus norte-americanos, com 2,60 metros de largura e grande área envidraçada. E assim, os modelos da Cometa com motor traseiro eram chamados de Jumbo, e com motor dianteiro eram chamados de Turbo Jumbo, já que vinha com o novo motor Scania DS11. Nessa época, a aviação oferecia comodidades diferenciadas, sendo que em alguns trajetos tinha um serviço de atendimento com rodomoças, que logo ganharam apelido de corujinhas. Em 1973, a Ciferal com a Cometa apresenta um novo modelo com estilo totalmente inspirado na escola norte-americana, lembrando um pouco os GM Morubixaba que estavam saindo de circulação, assim surgindo o Dinossauro. Para o novo modelo, a Cometa cedeu até 2 ônibus GM para os engenheiros da Ciferal estudarem a composição do veículo. O novo modelo era feito em duralumínio e tinha aerodinâmica apurada, com chassi Scania BR-115, que agora era fabricado no Brasil. A combinação de leveza, potência e uma estética imponente fez os ônibus ganhar uma ótima reputação por serem velozes, confortáveis e resistentes. Muitos escolhiam viajar pela Cometa só por causa dos dinossauros. Até o final dos anos 70, os modelos ficaram maiores, com 13,20 de comprimento, já que a lei brasileira flexibilizou o tamanho máximo dos ônibus para assim poder levar mais passageiros. No entanto, mesmo com o sucesso dos ônibus, a Ciferal estava passando por problemas financeiros, agravados pela recessão econômica que o Brasil estava sofrendo a partir de 1980. Em 1982, a Ciferal estava em processo de concordata e no dia 29 de junho sua falência foi decretada. Tempos depois, o governo do estado do Rio de Janeiro ressuscitaria a Ciferal. No entanto, enquanto a empresa ainda estava falida, a Aviação Cometa decidiu fabricar seus próprios ônibus e assim criaram a Companhia Manufatureira Auxiliar, ou simplesmente CMA. Boa parte da mão de obra da nova empresa veio da então falida Ciferal. A fábrica foi instalada em uma das garagens da aviação em São Paulo. Os novos modelos foram inspirados no Dinossauro e foram batizados de Flecha Azul. O modelo ganhou alguns centímetros a mais na largura e na altura e recebeu novas poltronas reclináveis com forração em couro. O chassi do novo ônibus era o Scania BR-116 e por fora tinha poucas mudanças estéticas. As janelas ficaram maiores e a estrutura da carroceria foi refeita e ficou 700 quilos mais leve. De começo, sua produção diária era modesta, podendo fazer dentre 1 a 1,5 ônibus por dia. Em 1984, faz o primeiro Flecha Azul automático, cujo câmbio Scania havia importado da Suécia. A linha Flecha Azul fez bastante sucesso e a produção começou a aumentar. E em 1985 surge o Flecha Azul 2,
com um novo padrão de pintura que permaneceria inalterado até os anos 2000. A CMA também passou a fazer o padrão B, que foi desenvolvido especialmente para a linha urbana de Campinas. O ônibus era imponente, com linhas quadradas e chassi Scania com motor traseiro, e suspensão a ar como nos modelos rodoviários, com capacidade total para 181 passageiros. A partir de 1987, a empresa passa a usar o novo chassi K112C, que vinha equipado com intercooler, e a traseira passou a vir com 8 lanternas redondas ao invés de 6. Em 1988, a Aviação Cometa encerra as operações urbanas em Campinas, sendo que na cidade de Ribeirão Preto já haviam terminado em 1983, e passou a focar somente no setor rodoviário. Em 1991, foi comemorada a 1000ª unidade dos ônibus. Nessa época, eles já faziam seus produtos para outras empresas e até exportavam. E a Aviação Cometa tinha a maior frota de chassi Scania do mundo, sendo que desde os anos 70 só adquiriam produtos da fabricante sueca. Apesar dos ônibus em duralumínio serem bem mais caros para produzir, a economia em combustível e manutenção compensavam, já que, sendo bem mais leves que os concorrentes, poderiam desenvolver maiores velocidades, consumindo menos diesel e poupando o conjunto mecânico por terem de puxar menor peso. Em 1990, passam a usar o novo chassi K113, que vem com motor DSC-11 com diversas melhorias e potência de 363 cavalos, tendo o mesmo motor do caminhão Scania 113. Com obsessão pela leveza, a empresa começa a usar rodas em alumínio feitas pela Alcoa. Os ônibus também poderiam vir com a mesma caixa do Scania 113, com 10 marchas, que foram apelidados pelos motoristas de carreta. Em 1993 surge o Flecha Azul 3, com 12 janelas laterais de tamanhos iguais, e passa a ter 46 lugares, onde em todas as fileiras de bancos há uma janela que pode ser aberta. E o design foi pensado para que todos os passageiros pudessem curtir a paisagem, sem ser atrapalhados pela coluna dentre uma janela e outra. Em 1995 surge o Flecha Azul 4, onde as rodas de alumínio passam a ser itens de série. No modelo 5, lançado em 1996, teve poucas e discretas mudanças. Já o modelo 6 passa a vir equipados com ar-condicionado Thermo King. No mesmo ano de 1996, falece Tito Macioli, deixando a empresa para os seus 2 filhos Arthur e Felipe. No mesmo ano surge o modelo 7, que tem poltronas de pistão a gás e braços móveis. Em 1998, lança o Flecha Azul 8, com o prefixo 7500, que usa o chassi K124, porém só 2 foram feitos. E vinha com câmbio automático OptiCruise, sendo que por muitos anos foram os únicos do país a ter essa caixa. Pelo fato da aviação ser a maior parceira da empresa sueca, por muitas vezes os ônibus CMA eram laboratórios de teste, sempre recebendo as novidades em primeira mão. No entanto, apesar dos ônibus terem excelente reputação dentre motoristas e passageiros, muitas viações já disponibilizavam de ônibus com terceiro eixo, e a CMA decidiu criar um novo modelo, o Cometa, que ficaria conhecido por Estrelão, com linhas muito diferentes dos modelos anteriores. Apesar de ainda ter um pé na escola norte-americana, suas chapas em duralumínio eram lisas, não tendo mais os famosos frisos laterais. E suas janelas grandes agora eram retas, e os faróis continuavam redondos, sendo que na traseira passou a ter 10 lanternas ao invés de 8. E o chassi era o K124IB, com terceiro eixo e motor de 420 cavalos. Por dentro, mantinha os mesmos bancos de couro vermelhos, e todos os estrelões tinham ar-condicionado. O padrão da pintura mudou bastante, mas mantendo suas cores características, e vinha com um grande cometa desenhado nas laterais, por isso o apelido de Estrelão. Em 2002, o modelo recebe pequenas alterações estéticas para ficar com linhas mais limpas. Na mesma época, os irmãos Macioli decidem vender a empresa, que foi comprada pelo grupo JCA de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que foi fundada em 1991 por Gelson da Costa Antunes. O grupo já era dono de empresas como a Autoviação 1001 e a Autoviação Catarinense. No entanto, a nova proprietária comprou somente a Aviação Cometa, e a CMA não foi inclusa. A empresa terminou de encarroçar os ônibus que ainda não haviam sido terminados e passará somente a fornecer peças para os modelos já construídos. Até tentaram continuar no ramo de ônibus, sendo que apresentaram em 2003 o RDV 12.0, feito sobre o chassi Volksbus, que tinha conjunto óptico da linha Fiat e foi testado pela Breda, mas foi um modelo único.
Pacífico. Nas mãos da JCA, a aviação mudou o padrão de cores e os ônibus da CMA continuaram a ser usados. Até que em 2008, os flash azuis foram aposentados e quase todos os exemplares foram vendidos, só conservando alguns para coleção particular. E em 2009, se encerra as atividades da Companhia Manufatureira Auxiliar. Com a gestão do grupo JCA, a aviação passou a usar chassis de outras fabricantes além da Scania e carrocerias de diversas fabricantes do mercado nacional. A Cometa, até hoje, é uma das mais famosas viações do Brasil. Porém, a primeira imagem que vem à cabeça são os ônibus à moda norte-americana, sendo que algumas vezes a empresa faz surpresas em realizar viagens com os ônibus antigos. Em 2013, para comemorar os 65 anos da aviação Cometa, restauraram um Flash Azul 1999, o batizando de Flash Azul 65, que teve toda a carroceria de alumínio polida e realizou 65 viagens pelo país, rodando 24 mil quilômetros e transportou 2.561 passageiros. Os ônibus CMA Scania são um dos modelos mais aclamados dentre os busólogos do Brasil e atualmente eles são muito valorizados no mercado de usados. E não é difícil de ver exemplares rodando por aí. E então, pessoal, já viajaram ou guiaram algum desses ônibus? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo. Assim eu vou pedir o de sempre, que deem um like e compartilhem com todos os fãs de ônibus e mecânicas. E eu me despeço ao ronco de um CMA Scania. Até logo e fiquem com Deus!